o tema de reprodução humana assistida, eu gostaria de pontuar algumas premissas, antes da gente tratar da parte dogmática, da parte previdenciária, dos efeitos previdenciários. Esse tema, acho que é importante dizer que ele é muito importante, cada vez mais relevante para ser estudado, porque é uma situação nova, mas uma situação cada vez mais relevante. As famílias vêm tendo problemas de infertilidade, isso cada vez cresce mais. Enfim, a questão da infertilidade humana vai aumentando, então é um aspecto que vai ser mais utilizado, a TRA, nas técnicas de reprodução assistida. Então, isso tem que ser estudado. Nós vimos também na fala da professora Ana Carla a questão de reprodução assistida para os casais homoafetivos. Então, isso há uma dinâmica importante, há uma importância crescente desse tema, porque diz muito respeito, tem muito a ver com o modo como as famílias querem exercer a sua afetividade, a sua constituição familiar, enfim, não optaram pela adoção, querem buscar uma forma de reprodução assistida. Então, tem muito a ver com tudo que vem sendo falado ao longo desse congresso. Uma perspectiva diferente de direito civil, de direito das famílias. Então, é um assunto bastante relevante, que certamente só tende a crescer. A gente viu alguns julgados, uma evolução disso na palestra da professora Ana Carla, e isso só tende a crescer, só tende a ter mais repercussão previdenciária, inclusive. Então, a gente tem essa primeira abordagem. A primeira premissa que eu coloco é a ideia de que direito das famílias e direito previdenciário são temas aí que têm um forte aspecto de direitos fundamentais. Então, a gente não pode perder isso de vista. O direito previdenciário e o direito das famílias têm um forte aspecto de direitos fundamentais. Eles têm que ser analisados com essa perspectiva. Não podemos perder de vista essa perspectiva. A Previdência, porque busca trazer, nas suas várias modalidades de benefício, uma proteção social, um tipo de benefício, enfim, um amparo econômico para aquelas diversas modalidades de contingência social previstas em lei. Isso tem um aspecto, aí, uma ligação com a dignidade da pessoa humana, isso é inegável. Da mesma maneira, o direito das famílias, só que por um outro viés, por uma outra abordagem, enfim, por outros motivos. O direito das famílias tem esse aspecto de direito fundamental, direito humano, enfim, uma conexão com a dignidade da pessoa humana, à medida em que diz respeito à liberdade, à autonomia das pessoas de constituírem a sua família, a sua forma de exercício de afetividade, enfim, a sua identidade. Então, também é algo aí muito relevante. Ambos os temas têm, então, essa perspectiva de direitos fundamentais. Depois, quando for abordar a parte técnica, vocês, quando forem advogar com temas relativos a isso, nunca percam isso de vista, como compreensão do fenômeno e como criação do argumento para a criação das teses. Enfim, eu gosto de trabalhar das duas maneiras. E é importante que se frise esse aspecto de direito fundamental, tanto do direito previdenciário como do direito das famílias, porque nós estamos num momento singular, um momento em que acontece um retrocesso de diversas maneiras, um retrocesso autoritário no campo previdenciário, em que ilegalidades são cometidas diariamente pelo INSS, pelo Poder Executivo, no âmbito legislativo, enfim, inconstitucionalidades, um autoritarismo de modo geral, cobrança forçada de benefício dado por tutela, então mete uma execução fiscal e está tudo certo. Então, temos esse viés autoritário, e no campo do direito das famílias, um risco muito grande de um retorno de um conservadorismo. São pautas que estão por aí, um conservadorismo muito acentuado, conservadorismo moral, que se pretende tenha reflexo jurídico, né? Um retrocesso em várias conquistas, vários avanços. Então, nunca é desnecessário pontuar que nós temos ali direito das famílias e direito previdenciário como um aspecto de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Nunca perder isso de vista. A segunda premissa que eu trago também é importante para a gente antecipar o problema, para a gente visualizar o problema num cenário maior, que é a dificuldade, um certo atraso comparativo do direito em relação à ciência e à tecnologia. Direito das famílias tem uma abordagem de direitos humanos, mas nesse ponto específico da TRA, das técnicas de reprodução assistida, é claro que eu tenho que levar em conta um aspecto científico, tecnológico.
é esse impacto, enfim, algo diferente aí. Então, o direito ainda está em descompasso com a ciência, com a tecnologia, enfim, com a metodologia de reprodução assistida. Ainda não há norma para isso aqui. Nós temos algumas coisas do Código Civil, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas não há uma norma específica, o direito está em atraso. Então, nós temos aqui a primeira pessoa gerada por fertilização in vitro, na época se chamava bebê de proveta, né, até uma expressão horrível, né, desumanizadora, né, nasceu em 78. No Brasil, a primeira pessoa nascida de reprodução assistida em 84. Enfim, um pouquinho mais de 30 anos. Isso, em termos jurídicos, realmente é algo novo. O direito ainda está correndo atrás de como regulamentar uma nova situação de direito das famílias que decorre de uma inovação tecnológica, científica, que traz um reflexo qualquer no direito das famílias. E isso tem que ser estudado, regulamentado de modo coerente e à luz dos direitos humanos. Então, eu ressalto aqui esse descompasso entre direito e ciência, tecnologia, enfim, a metodologia. Isso, claro, que traz um impacto que tem que ser pensado pelo direito, regulamentado pelo direito. Eu ontem estava lembrando alguns manuais de direito civil, e eu me formei nos anos 90, a gente estudava um paradigma de direito privado, que é, enfim, maternitas semper certa est, paternitas semper incertus est, ou seja, a maternidade sempre é certa, paternidade sempre é incerta, ou seja, a gente está num parâmetro de direito romano ainda, claro que isso já tem evoluções, mas até 20 anos atrás, as gerações de profissionais eram formadas pensando nisso aqui, né? Maternitas semper certa est, enfim. Então a gente tem que evoluir. A dinâmica social mudou, a tecnologia mudou, isso traz reflexo na constituição familiar. 30, 40 anos atrás nem se pensaria numa forma de reprodução assistida, isso nem existia. Então nem teria esse impacto nas famílias. Então isso é uma coisa nova. Claro que a gente tem insuficiência regulatória do direito civil, do direito das famílias e no direito previdenciário também. A questão é de uma insuficiência regulatória. A lei ainda não chegou lá. Espero que chegue e vai chegar. Isso será construído pela jurisprudência, provocando os tribunais, enfim. Mas hoje o momento é de descompasso, uma ausência ou insuficiência regulatória. Bom, avançando um pouquinho mais aqui, também é necessário pontuar, como já foi feito na tarde de ontem, que qualquer benefício previdenciário que decorra de um novo arranjo, de uma nova estrutura do direito das famílias, sempre exige que os requisitos para aquele benefício estejam preenchidos. Não basta só repensar o modelo de família, mas que também os requisitos do benefício previdenciário discutido ali, enfim, estejam presentes. Então não adianta pensar em pensão por morte no caso de uma reprodução humana assistida e a pessoa não tem qualidade segurada. Não vai gerar nenhum efeito previdenciário. Então, essa dinâmica tem que ser aí sempre respeitada. Enfim, a condição de dependente, que é o que mais a gente vai discutir daqui para frente. Então, vamos falar um pouquinho de reprodução humana assistida e os efeitos previdenciários, sobretudo a pensão por morte, mas nunca se pode perder de vista que os requisitos para a concessão do benefício têm de ser preenchidos. Se o decujus não tem qualidade segurada, não trabalhava, deixou de trabalhar, expirou o período de graça, enfim, não há que se falar em benefício. Não adianta resolver a parte do direito das famílias e a parte de previdência mesmo, num perfil mais clássico, não está configurada, enfim, não há qualidade segurada. Tá? Então, também esse cuidado sempre aí deve ser tomado. Bom, o principal reflexo previdenciário que eu visualizo para reprodução humana assistida diz respeito à condição de dependente, a quem deterá a condição de dependente, os filhos, as filhas, e a questão da pensão por morte. Então, a concessão da pensão por morte e quem deterá a condição ou não de dependente, aqui pensando, sobretudo, na situação de filhas e filhos. Né? A conjugalidade não é alterada
por conta desse aspecto aqui. Então, é uma palestra muito dirigida ao benefício da pensão por morte, considerando a condição de dependente. Para tanto, nós temos que distinguir entre fecundação artificial homóloga ou heteróloga. São as duas distinções importantes que nós temos aí. A fecundação homóloga é aquela onde há uma coincidência de material genético entre pais biológicos, genitores biológicos e os pais e mães. Tá? Então, uma coincidência de material genético entre os genitores biológicos e os pais. E a fecundação artificial heteróloga, né, de diferente, é aquela onde não há essa coincidência, onde a doação dos espermatozoides, os óvulos, ou até a gestação, a chamada barriga de aluguel, não há essa coincidência. Então, a gente tem esse primeiro aspecto. Vou descartar aqui, tratar em primeiro lugar, até porque se encerra esse tema, a fecundação artificial heteróloga, ou seja, onde há diferença entre genitores biológicos e pais. O doador do material externo, do material genético é externo, ou seja, não há essa coincidência. Mas, nesse caso, o Código Civil de 2002, ele coloca que, dali por diante, os filhos, as filhas nascidas ali naquela condição, são considerados juridicamente filhos, né, uma relação de parentesco com quem se valeu da técnica da reprodução assistida. O artigo 1597 deixa de existir um vínculo jurídico com os doadores do material genético, o vínculo jurídico, a relação de parentesco será com os pais, com as pessoas que submeteram a técnica de reprodução assistida. Nesse caso, não se admite contestação de paternidade. É o que a legislação civil nos indica, esse é o caminho da legislação civil. Portanto, nesse caso, nós temos uma dinâmica relativamente tranquila, quando acontece uma reprodução assistida com fecundação heteróloga. Há um passo anterior com doadores externos que não estão na relação de conjugalidade, mas dali por diante a relação de parentesco se dá apenas dentro daquela família. Eu corto o vínculo com os doadores externos, doadores de material genético que estão fora da relação de conjugalidade. A pensão por morte, a relação de dependência econômica vai se dar dentro daquela família, em relação àqueles pais que o direito considera na relação de parentesco. O doador externo não me interessa mais, ainda que porventura eles sejam ali servidores públicos e possam ter uma pensão por morte de regime próprio, eles estão fora da jogada. A partir de então, eles não são considerados mais nessa relação jurídica de parentesco e também estão excluídos da relação previdenciária. Não posso buscar uma pensão por morte do doador de material genético, ainda que ele seja mais rico, ainda que ele tenha uma aposentadoria de regime próprio superior, isso não se considera. Essa questão é mais tranquila, mas ela fica aqui então pontuada. No caso da fecundação artificial homóloga, ou seja, aquela em que o material genético é da própria relação de conjugalidade, né, tem essa coincidência com as pessoas que compõem a relação de conjugalidade, o direito ele diz claramente, ali não há margem de dúvida, que o parentesco se dá ali. Então, a pensão por morte, a relação de dependência econômica, de dependência previdenciária, se dá dentro daquela relação, daquela família. Então, isso é mais tranquilo ainda. Como se trata isso, então, né? Como é que o direito vê as condições aí de validade, como ele dispõe a respeito dessa fecundação homóloga, fecundação artificial homóloga? Se coloca muito aqui a necessidade do consentimento expresso, ou seja, não é possível que ocorra essa fertilização in vitro de modo sem consentimento. Isso a gente pode tirar de diretrizes gerais do direito privado, do direito constitucional, mas também a gente tem um ponto mais específico, que é a resolução 2013 do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Também é pensada nessa relação aqui o artigo 1565 do Código Civil,
que diz que é do casal o livre planejamento familiar. Então, é uma dinâmica que a família ali, seja ela dos diversos formatos que nós temos hoje, é ela que vai decidir o seu planejamento familiar, é ela que vai decidir como ela será constituída. E seja ela hoje uma família heteroafetiva, homoafetiva, enfim, a poliafetividade, de qualquer maneira, isso hoje pode ser interpretado de modo mais amplo. É a família que vai decidir o seu planejamento familiar, a sua constituição. Não existindo o consentimento na hora da fertilização, isso pensando aqui no caso do pai falecido, né, o pai já falecido, é possível a inseminação, mas aí se considera, nesse caso, que há uma doação anônima, há um doador anônimo de material genético, então se deixa de considerar ali como uma relação de parentesco. Então a gente tem essa pequena diferença. É importante mencionar que não há uma lei para tanto, não há norma específica, existem alguns projetos de lei, mas basicamente nós trabalhamos com esses princípios gerais do direito privado. Então a questão do consentimento, como o Código Civil trata a questão do planejamento familiar, enfim, ele diz que compete à própria família definir o seu planejamento familiar, enfim, e as crianças nascidas dessa maneira, através das técnicas de reprodução assistida, daí por diante, então, são consideradas dentro de uma relação de parentesco, de filiação, e passam a ter direito à pensão por morte, e estão numa configuração de dependentes previdenciários. Então, esse é, digamos, o parâmetro mais adequado, é como nós construímos essa questão a partir de várias diretrizes gerais do Código Civil, do direito das famílias, da Constituição. Então, seria por aí. Uma outra questão que é debatida é se essa fertilização, se a reprodução assistida se dá pós-mortem. Ou seja, eu tenho ali o pai, ele recolheu o material genético dele, fez a doação fez a coleta de espermatozoides e a fertilização vai se dar depois da morte dele. E se isso teria, então, algum reflexo previdenciário, se a partir daí seria viável o reconhecimento de pensão por morte. Se esse filho gerado pós-mortem teria condições, aí, direitos sucessórios e qualidade de dependente previdenciário. Esse tema também não tem regulamentação legal, não há uma regulamentação expressa. Então, a ideia, a perspectiva é construir isso a partir dos parâmetros constitucionais e depois dos parâmetros legais. E, nesse ponto, é importante lembrar que o modelo constitucional de 88, ele supera, isso já foi falado aqui em outras palestras, ele supera o mero biologismo como critério de configuração de relação de parentesco. Então, a relação de parentesco, de filiação, não se dá simplesmente com base no mero biologismo. Isso se dá de modo mais amplo. Enfim, a relação de parentesco ela é mais ampla. Se pensa aí nessas várias formas de constituição da família, da relação de parentesco. Então, simplesmente a questão biológica não conta. Não é só a questão biológica que importa aí. Nós temos várias outros valores que devem ser ponderados. Sobretudo, a ideia de que a Constituição Federal de 88 traz essa liberdade, preconiza ou assegura uma autonomia na constituição do modelo familiar, do modelo de exercício do afeto. Então, não é o fato da fecundação acontecer posteriormente à morte do decujus, enfim, do segurado, que isso impedirá a relação de filiação, de parentesco e a dependência previdenciária. Se isso acontece na constância do casamento, é bem tranquilo. A fecundação in vitro pós-mortem é que gera essa dificuldade hermenêutica. Mas pelo viés da Constituição, que não faz distinção, essa distinção não pode ser ampliada para uma fecundação que se realize pós-mortem. Claro que aqui se pensa na questão do consentimento, né? Se isso ficou registrado, se isso foi expresso, a questão, enfim, do consentimento. Se esse foi o planejamento familiar preparado, enfim, discutido, elaborado antes da morte do segurado.
se era o desejo daquela família, nos seus vários formatos, enfim, se era esse o desejo, que houvesse realmente aquela fecundação. Então, nesse ponto, não haveria aí uma dificuldade, uma proibição desse filho, dessa filha gerados aí pós-mortem do segurado, de ter os direitos sucessórios e, no nosso caso, os direitos previdenciários. Vem em nosso socorro também o artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e aqui ainda, redação lá da LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, a ideia de que a mera expectativa de direitos se acaba com o nascimento com vida, e os direitos sucessórios passam a ser assegurados. Então, isso também nos socorre nessa interpretação. A Lei de Benefícios, a Lei 8.213, também protege os direitos do nascituro. Então, por que não os direitos da pessoa ainda não fecundada? A gente pode praticar aqui, com base na Constituição, uma interpretação extensiva, analógica, porque corresponde à matriz constitucional. Enfim, nós temos essa possibilidade. E talvez uma única questão que fique sem resposta ou que precise ser melhor elaborada. Nós sabemos, a maior parte das pessoas que estão nesse auditório advogam em matéria previdenciária, nós sabemos que desde 2015 a pensão por morte para cônjuge não é mais vitalícia, ela é transitória. Não vou dizer provisória, ela é transitória. Então, às vezes é de 4 meses, às vezes a duração vai se postergando, se prorrogando em alguns casos, enfim, conforme a idade do cônjuge supérstite. A gente tem essa nova dinâmica da pensão por morte, não é mais vitalícia, em regra, ela é transitória, com base naquela tabela trazida pela MP 664. O que demanda aí algum questionamento um pouco mais sofisticado, talvez ainda precise ser melhor refletido. Seria possível o caso de uma pensão por morte inicialmente atribuída, concedida apenas para a cônjuge, e ela cessa por conta da transitoriedade, com base na tabelinha trazida pela medida provisória 664, ela cessa porque a idade era, enfim, lá pequena, e a pensão durou só 3 anos, só 6 anos, enfim. E depois desse período expirado, após cessada a pensão por morte, essa pessoa resolve realizar a fecundação in vitro, a reprodução assistida. E eu tenho ali um filho que eu acabei de dizer, uma filha que eu acabei de dizer, que tem todos os direitos sucessórios e previdenciários de qualquer condição, sem nenhuma forma de discriminação. Mas essa fecundação aconteceu depois do término da pensão por morte, que não é mais vitalícia em regra, agora ela é transitória. Essa filiação que ocorre só no momento posterior ao fim do benefício, o que eu faço com isso? Eu concedo uma nova pensão, eu, enfim, retroajo alguma coisa aí, enfim, como resolver essa questão? Porque o direito previdenciário e o aspecto da pensão por morte foi pensado num momento, para uma situação, em que simplesmente acontecia o rateio da pensão. Eu vejo ali, na classe 1 tem tantas pessoas, a pensão eu divido entre essas, conforme elas saem da condição de dependente, por óbito, por idade, etc., a pensão vai se esgotando, vai sendo redistribuída e vai se esgotando. E num caso como esse, em que eu tenho um sucessor que venha a nascer mais à frente, que eu acabei de dizer que tem todos os direitos sucessórios e previdenciários, só que ele nasce no momento em que a pensão por morte já cessou. Como é que eu faço o rateio de algo que não existe mais? Eu concedo um novo benefício em relação a um óbito bem anterior, enfim, como trabalhar essa questão. E aqui, o primeiro ponto a ser trabalhado é o raciocínio, tem que ser diverso, eu tenho que mudar a mentalidade. O problema é bastante novo, eu não posso usar a mentalidade de uma legislação previdenciária criada pensando no modelo de trabalho fordista e na família patriarcal tradicional. Eu tenho que, em primeiro lugar, mudar o raciocínio que eu emprego nessa questão para depois ir buscar fundamento nas normas.
e me parece que a partir desses parâmetros constitucionais que eu passei para vocês, seria possível também nesse caso. Enfim, mas ainda assim, tecnicamente, isso tem que ser melhor lapidado, melhor aí construído, e fica, enfim, o convite para vocês, para o debate, para a reflexão, para que vocês amadureçam também essas teses nas suas demandas, nos seus escritórios, enfim, mas, sobretudo, que a gente tenha esse pequeno ponto de intersecção entre o direito das famílias e o direito previdenciário como um exemplo de que o nosso raciocínio tem que ser diverso, novo, moderno e sempre à luz dos direitos fundamentais, sempre à luz desse objetivo de proteção da identidade e da autonomia das pessoas. Muito obrigado, pessoal.